Olá, meus amados. Espero que esteja tudo bem com vocês. Trazendo mais um tema para nós. Coloque-se na brecha. Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre elas a minha indignação, e como fogo do meu furor, farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor. Queridos, o tema é coloque-se na brecha. O texto é Ezequiel 22:30. Esse texto profético, muitas das vezes, tem se tornado atual. E as brechas nos trazem sempre lembranças ruins. Pois se alguém está pecando e dando lugar ao diabo, logo se diz, fulano está dando brecha. Aleluia! O que são brechas, pastora? Imagine que você está construindo um muro e quando fecha ele todo. Separa apenas o lugar para colocar o portão. Por quê? Para que ninguém entre em sua propriedade sem a sua autorização. Na época da Bíblia, todas as cidades eram muradas para protegerem contra o exército inimigo. E no muro não podia haver brecha, senão o inimigo entrava. O povo de Deus é protegido por uma muralha espiritual, sustentada pela oração, para nos defender do inimigo. E nesta muralha não pode haver brecha. Amém? E que tipo de pessoas Deus procura? Pastora, o texto diz que Deus estava procurando alguém que tapasse o muro. Para se fechar um muro, era necessário entrar dentro, das fendas, entre uma pedra e outra, colocar mais pedra ali. Mas veja bem, a pessoa precisava entrar na brecha. São as pessoas assim que Deus está buscando hoje. Pessoas que se coloquem na brecha, que entram dentro dos problemas, das feridas, das amarguras, para interceder, para clamar. Pessoas que estão dispostas a clamar pelo seu povo, pela sua igreja, pela nação, pela sua família. Amém? A Bíblia menciona a história de alguns que se dispuseram a entrar nessa brecha entre Deus e o homem, ou Deus e o mundo. Eis aqui alguns exemplos. Abraão e Ló. Gênesis 18, 22, 33. Querida, a passagem bíblica, Gênesis 18, 22, diz assim: aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo que o ímpio? E se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não papará o lugar por amor dos 50 justos? O 25, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se fosse igual ao ímpio. Aí o 26, então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade. Abraão continuou intercedendo: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e que eu sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor dos 40. Abraão insistiu: não se ire, Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não farei, eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Aí no 33, quando acabou de falar com Abraão, o Senhor retirou Abraão, voltou para onde estava antes. Queridos, aqui está falando, de que Deus revelou a Abraão a decisão que ele tomara para destruir Sodoma e Gomorra.
E começou a batalha travada por Abraão intercedendo, clamando e suplicando por aquelas duas cidades, né? Mas Deus, ele mudou a história de Ló. Ele salvou Ló e a família pela intercessão de Abraão. Porque Deus era amigo de Abraão, né? Feliz é aquele que tem um justo, que tem uma pessoa crente, que crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que fica intercedendo. Neemias intercede por Jerusalém. Neemias 1, 4, 11, você pode ler. Porque Deus procura pessoas que se coloquem na brecha, pastora. Deus já tem decretado o pagamento pelo pecado. A sentença pelos pecados já está determinada. E Jesus, quando veio pela primeira vez, veio para salvar, mas a segunda vez virá para julgar. Mas Deus procura alguém que tenha ousadia de clamar, de buscar, alguém que possa mudar, não a sentença de Deus para o pecado, mas a vida de um pecador. Isso me lembra a história de Abigail. Ela era casada com um homem, Nabal, homem riquíssimo e muito imprudente, daqueles que agem sem pensar. Certo dia, Davi, antes de ser rei de Israel, mandou os seus servos, soldados, à casa de Nabal, pois Davi já tinha prestado favores para Nabal. Sabia que ele era um homem de muitas posses. Pediu para que Nabal pudesse oferecer comida para seus soldados. Nabal recusou com desculpa que não tinha nada para oferecer. Mentiras, ele não queria dar nada a ninguém, nem mesmo a Davi, pois era um homem imprudente, né? Rico e doido e pão duro. Misericórdia. Quando os soldados relataram o ocorrido, a Davi ele ficou furioso e já havia decretado a sentença de Nabal e de toda a sua família, a morte. E Davi saiu ao encontro de Nabal com sentença nas mãos. Abigail, esposa de Nabal, ao saber o ocorrido e conhecer bem o temperamento do guerreiro Davi, logo se apressou, preparou bastante comida e saiu ao encontro de Davi, interrompeu sua caravana da morte. No meio do caminho, Abigail ofereceu ofertas, suplicou e implorou pela vida de seu marido, mesmo este não merecendo. Mas Davi foi misericordioso e entendeu que Abigail foi enviada do Senhor para o impedimento, né, de cometer uma tolice maior, que é de Nabal. Abigail se colocou na brecha por Nabal e foi ouvida. Glória a Deus, aleluia. Querido, lembra-se de que falamos que a sentença para o pecado é a morte? E de que Jesus, quando vier para a segunda vez, não verá como Salvador, mas sim como juiz, apenas para aplicar a sentença. Imagine que esse exato momento, Jesus já saiu do seu trono com a sentença de alguém nas mãos. Talvez alguém da nossa casa, da nossa família. Sentença não é boa, pois ele está buscando quem será Abigail. Quem será Abigail nas famílias? Que se lembrará, que se jogará, que clamará, que se lançará aos pés dele e da vida daquela pessoa que seria sentenciada de morte. A sua súplica, a sua oração pode mudar a sentença de alguém nesta hora. Amém, queridos? A gente vê que tem poder na oração. Conclusão, você crê no poder da oração, minha amada, meu amado? Você crê que a oração move a mão de Deus, querido, querida? Você crê que a tua súplica pode mudar o destino de uma vida? Então se coloque na brecha, tape os muros e evite a destruição da tua família, da tua cidade, da tua nação e do teu país. Sabia que há sentença para as famílias? E que se tiver alguém da família na brecha, intercedendo pelos seus, Deus traz livramento e muda a sentença? Então, mulher valorosa, homem valoroso, entre na brecha. Jesus é o intercessor dos intercessores. Ele ficou na brecha por mim e por você. Cabe-nos
A Bíblia diz, é bem clara, Deus estava à procura de alguém. Seja esse alguém aí na tua família, para interceder, para clamar, para pedir perdão pelos pecados da tua família, como fazia Jó, para que Deus tenha misericórdia da tua família e retire a sentença de morte, em nome de Jesus. Pai eterno, Pai soberano, a minha oração é que o Senhor toque nos corações daqueles que já são salvos, para que venha despertar, para ficar na brecha pela família, pelo município, pelos estados e pela nação. Pela igreja, em nome de Jesus, somos reparador de brechas, somos tapador de brecha. Eis-nos aqui, Senhor, para orar por aqueles que estão precisando, para ajudar aqueles que estão, meu Pai, no lamaçal de pecado, para que o Senhor não destrua, para que venha salvação por essas vidas, para que o Senhor possa mudar o destino dessas pessoas, para que elas possam vir para a luz e te receber como todo suficiente Salvador das suas vidas e mudar a sua história em nome de Jesus. Um shalom Adonai, feliz quarta-feira, que Deus te abençoe. Abençoe você e toda a sua família e te dê livramento em todas as áreas, em nome de Jesus.